Pois é, meus amigos. Olegário Tolói de Oliveira, também conhecido como Dudu do Palmeiras, partiu nesta sexta-feira e vai deixar milhões de palmeirenses com saudades. O Dudu nasceu em 1939 em uma cidade do interior do estado de São Paulo chamada Araraquara. Ele chega ao Palmeiras em 1964 e é onde ele faz a maior parte da sua carreira e acaba marcando seu nome para sempre na história do clube, fazendo parte de um período que foi um dos mais vitoriosos da história do Palmeiras e provavelmente o mais lendário, o período mais famoso, que é a época das academias. Para quem se pergunta por que chamava academia, porque ali se ensinava a jogar futebol. Não era pouca coisa. E nesta era de ouro do Palmeiras e do futebol, ele acaba conquistando inúmeros títulos. Foram inúmeros campeonatos paulista, brasileiro, troféus internacionais, europeus e sul-americanos, que o Palmeiras era convidado a participar naquela época. E além da contribuição como jogador, o Dudu acabou sendo também treinador e à frente do comando técnico do clube conquistou o Campeonato Paulista de 1976. Foi um título que acabou se tornando muito simbólico, muito relevante, porque a partir daí o time demorou novamente a vencer e a entrar numa era vitoriosa. Por isso esse título ficou marcado durante muito tempo como, entre aspas, o último título que o Palmeiras tinha vencido, até voltar a vencer novamente tempos depois. Então acaba sendo um título marcante porque é um título que representou o fim de uma era, o fim dessa época das academias palmeirenses. E lá estava o seu Olegário Tolói de Oliveira no comando da equipe. Então ele tem parte nessa história também. E falando um pouco sobre a história do Dudu jogador para vocês, já que muitos que estão assistindo talvez não tenham sequer tido a oportunidade de ver, mas felizmente a gente tem muitos registros, muitos relatos, e isso ajuda um pouco a gente conhecer a história dele também. Então o Dudu era um meio-campista, que hoje a gente chamaria de um volante marcador, era um jogador responsável por proteger a defesa, mas ele também marcava seus golzinhos ali de vez em quando. Tem vários lances dele fazendo gol de fora da área, sabia passar a bola, construir o jogo também. A gente tem, por exemplo, aí um gol em que ele dá um passe para o Ademir da Guia, ali numa saída rápida do Palmeiras. Então ele sabia também jogar com a bola, mas a função principal dele era a de marcador. E ele era um bom marcador, ele era reconhecido por ser um marcador implacável. Nessa época do futebol, as escalações eram um pouco diferentes, e o cara que jogava na função dele muitas vezes tinha o papel de marcar o camisa 10 do outro time. Ou seja, na maioria das vezes ele tinha que marcar o meio armador, aquele jogador com mais habilidade da outra equipe. Por exemplo, ele tinha que marcar de repente um Pelé da vida, um Rivelino, enfim, e ele dava conta de cumprir essa tarefa. Ele ficou marcado, obviamente, também por ter feito uma dupla icônica, lendária do futebol, Dudu e Ademir, jogando os dois ali no meio campo. São jogadores que se deram muito bem dentro e fora do campo desde sempre. Tem uma história até curiosa que eles contam que quando o Dudu vem jogar no Palmeiras e é contratado lá em 64, ele nos primeiros dias procurava um lugar para ficar, né, um lugar para alugar, para passar os dias, e enquanto ele não achava, ele acabou ficando hospedado junto do próprio Ademir da Guia. Logo na chegada dele para o clube, mal sabiam eles que iam ficar dali para frente 12 anos juntos fazendo história no futebol e ganhando de tudo praticamente que era possível naquela época. Outra história curiosa é que o próprio Ademir da Guia pode ter influenciado na contratação do Dudu pelo Palmeiras, porque enquanto o Dudu ainda jogava no clube lá da sua cidade, no Ferroviária de Araraquara, o Palmeiras foi enfrentar o Ferroviária e, mais uma vez, como eu falei para vocês, o Dudu era o cara que marcava o camisa 10. Então ele marcou o próprio Ademir da Guia e deu trabalho para o Divino. O Divino ficou incomodado, falou, pô, quem que é esse cara aqui que fica me perseguindo e não deixa eu jogar? Bom, o Palmeiras gostou da atuação dele, e provavelmente por conta disso também que foi atrás da sua contratação. E assim fica claro para nós que a história desses dois aí enquanto dupla já estava escrita, precisava ser assim, né? Não tinha como ser de outra forma. Do mais, pessoal, Dudu também foi um jogador que chegou a participar da seleção brasileira e, enfim, estará marcado para sempre na história palmeirense e para todos que reverenciam principalmente essa era de ouro da academia de futebol do Palmeiras, é com certeza um jogador ícone, um jogador referência. Felizmente, ainda em vida, na época em que o Paulo Nobre era presidente, o Conselho do Palmeiras votou favoravelmente a uma homenagem para o Dudu e concedeu a ele um busto ali na sede do Palmeiras, ao lado do busto de Oberdan Catani, Ademir da Guia, Marcos, dentre outros nomes que também estão lá. E é uma homenagem merecida porque é impossível falar da história do Palmeiras sem passar por esses gigantes nomes, e Olegário Tolói de Oliveira, com certeza, é um deles, jogador que está e ficará na memória de muita gente e mesmo de não palmeirenses que lembram dos times daquela época e sabem a escalação de cabeça. Então o nome do Dudu faz parte de algumas poesias. Sempre que recitarem Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu e Ademir, lá ele estará sendo lembrado mais uma vez e merecidamente. E pessoal, esse então é o meu vídeo aqui de homenagem. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Até a próxima.